Olá, amigos! Bem-vindos à aula de número 4 do módulo de compreensão textual. Eu sou o professor Ângelo Sampaio e hoje nós temos um assunto interessantíssimo para discutirmos, que são as variedades linguísticas. Você já deve ter percebido que o nosso modo de falar não necessariamente é igual de uma pessoa de uma idade diferente ou que more num lugar distante do nosso. Você deve ter percebido, inclusive, que o português ele varia de região para região, de país para país, quando falamos em países lusófonos. Será que nós falamos da mesma maneira que os portugueses falam na Europa? Será que nós falamos, por exemplo, como os moçambicanos, que também falam português? Observe que, por exemplo, às vezes, de estado para estado, dentro do nosso próprio país, a nossa maneira de falar ela é muito diferente, né? Portanto, dos habitantes de outros estados. Percebam também que quando você conversa com uma pessoa de uma classe social diferente, ela pode utilizar expressões com as quais você não está habituado, ou mesmo quando você conversa com pessoas em uma situação comunicativa que pode, portanto, te propor diferentes usos da língua. Será que você fala da mesma maneira com a coordenadora da sua escola? Da mesma forma que você fala com um colega seu, com o qual você tem bastante intimidade? Essas variedades, portanto, elas refletem diversos falares dentro da nossa própria língua. Essas variedades linguísticas, portanto, elas vão se pautar primeiro, no nível a que chamamos de informal da linguagem. Existem diversas maneiras de um ser humano se comunicar por meio da fala. Existem níveis, portanto, diferentes. Há o que nós chamamos de um nível formal, que é aquele em que nós utilizamos a língua na sua maneira correta. E há também o que nós chamamos de nível de informalidade, em que não há uma preocupação, portanto, em utilizar as palavras corretamente, posso tratar as pessoas sem nenhum rebuscamento, sem nenhum distanciamento, pelo contrário, buscando ainda mais uma proximidade com ela. É nesse nível de informalidade que residem, portanto, o que nós chamamos de variedades linguísticas. Essas variedades, como refletimos aí, portanto, no início da aula, elas podem atingir tipos diferentes. O tipo sociocultural, ela pode ser geográfica, ela pode ser histórica ou ainda diafásica. E o que compõe, portanto, esse quadro das variedades linguísticas a diferenciá-las? Vejam só. Primeiro, a variação a que chamamos de sociocultural. Como o próprio nome propõe, ela vai trabalhar com diferentes grupos sociais ou ela ainda está relacionada ao uso de determinadas faixas etárias. Veja nesse exemplo aí utilizado no Enem do ano de 2009. Cara, se tipo assim o seu filho escrever como fala, ele está ferrado. O texto, portanto, que refletia o uso correto da língua em determinadas situações, ele é um bom exemplo de uma variação de acordo com faixas etárias diferentes. O cara, o tipo assim, são, portanto, de modo geral, de uso dos adolescentes. E isso reflete uma variação sociocultural, ou seja, são culturas diferentes, ok? Um segundo exemplo concerne a variação a que chamamos de geográfica. Essa está intimamente ligada a diferentes localidades. Eu comecei falando, por exemplo, dos diferentes falares da língua portuguesa. Será que aqui no Brasil falamos da mesma forma que os portugueses? De fato, não. Não mesmo. Embora falemos a mesma língua, a distância geográfica faz com que, portanto, a nossa língua ela tenha uma diferenciação em relação ao português dos europeus e mais ainda de outros países que também falam a língua portuguesa. A variação geográfica ela vai tratar, portanto, a diversidade na fala e na escrita que refletem as marcas específicas de uma região. Por exemplo, macaxeira, aipim, seriam a mesma coisa? São, em localidades diferentes. A mesma coisa você tem, por exemplo, no que concerne a brigadeiro e negrinho. Brigadeiro é o doce com o qual a gente está habituado, mas lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles chamam de negrinho. Então isso marca uma diferença
né, de região para região do país. Como exemplo aí, a música do Luiz Gonzaga, trabalhada no Enem do ano de 2014. Observe. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Olha eu aqui de novo cantando, olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Observe aí na escrita, portanto, de palavras como olha no lugar de olha, ou ainda, que eu ainda dou no couro, né? Expressão, portanto, no intuito de mostrar a vitalidade, né, desse homem. Vou mostrar para esses cabras, né? A junção aí dessas duas palavras marcam, portanto, um falar típico da região Nordeste, onde nasceu o Luiz Gonzaga. Uma outra variação importante é a variação de cunho histórica. Essa reflete a mudança da língua através do tempo. A nossa língua também passa por transformações. Não só a supressão de termos, como por exemplo, né, a diminuição de vossa mercê para vós mercê e a transformação em você, mas até mesmo a alteração de sentido de alguns termos através do tempo. Outro exemplo trabalhado dessa variação aconteceu no Enem do ano de 2012 com o texto Antigamente, do Carlos Drummond de Andrade. Observem, antigamente os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir, nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução de moral e cívica. Observe que o uso de determinados termos, como por exemplo, tugir, mugir, que dá uma ideia de não reclamar, a expressão cair nos braços de Morfeu, que significa dormir, não são mais comumente utilizadas na atualidade. Por isso que o texto reflete, né, antigamente, mostram que a nossa língua mudou através do tempo. Variação importante também é a que nós chamamos de diafásica. Essa está relacionada às mudanças de estratégias comunicativas em função do contexto. Ela reflete a situação em que se insere o falante. Por exemplo, você não pode se comunicar com todas as pessoas de maneira igual. Isso depende da situação em que o contexto da conversa está inserido. Por exemplo, se você tem que ser formal com uma pessoa que você não conhece, mantendo, portanto, um certo rebuscamento, distanciamento, é o que você poderia aplicar aí no primeiro exemplo. O senhor poderia me passar o saleiro, por gentileza? Ou seja, o senhor, né? Poderia, a escolha do tempo verbal, por gentileza, isso denota uma formalidade. Muito diferente das conversas, por exemplo, que utilizamos comumente num aplicativo como o WhatsApp. Olha aí, ei, cadê vocês, né? O cadê, abreviado, VCs, né? Faz tempo que estou esperando aqui na frente da escola, kkkk, ou seja, risinhos. Isso é uma marca de conversa informal. Por isso que essa variação é diafásica. Ela, portanto, ela vai mostrar as mudanças de acordo, as mudanças do uso da língua, de acordo com a situação em que se insere o falante, né, e o receptor nessa situação comunicativa. Vamos ver como é que isso pode ser cobrado no Enem? Olha aí o primeiro item. Em bom português, no Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado! Não saber dizer que vira um filme que trabalha muito bem. E irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro,
pegarão defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora, em vez de apresentar sua mulher. Olha o comando. A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que ele reflete, portanto, aí nas opções, o uso de novas palavras, como na letra A, o uso de novas palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas, ou na B, a utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. C, o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza uma diversidade geográfica. Na D, a pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores de classe social a que pertence o falante. Ou na E, o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Ora, o texto não vai refletir questões geográficas, ele não vai refletir, portanto, os diferentes sotaques das pessoas de acordo com a região em que vivem, mas ele vai refletir, portanto, o que está aí na letra B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. Ou seja, em bom português, ele está falando que, numa determinada época, utilizavam-se determinadas expressões para uma geração e a nova geração já assume, portanto, o uso de um outro léxico. Vamos ao segundo item. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, o mundo real da escrita não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais ou do de seus colunistas. Portanto, vejam só que a reflexão nada mais é aí do Círio Pocente do propósito do estudo das variedades linguísticas, entender que uma língua rica como o português, ela já passou por variações, ela é utilizada em diferentes situações comunicativas e, portanto, refletem aí diversos usos de acordo com a situação, o contexto em que se inserem esses falantes. Então, olha só, Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Dentre todas as opções, o que a gente acabou de refletir é, portanto, o que pode se assinalar aí na letra D. A ideia do texto, é fazer com que, portanto, a gente saiba adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto, ou seja, por isso variedades, porque a nossa língua pode ser aplicada de diferentes maneiras em diferentes situações comunicativas. Até o nosso próximo encontro.